Tu enxerga torto, depois enxerga tudo reto, Joana. Bom. Vocês estão aparecendo para mim, a Bárbara e você, Ju, estão de ladinho. Eu tirei uma foto para poder você ver. Bom, estamos ao vivo. Não. Bom, primeiramente, agradecer, estamos ao vivo. Estamos com 4 mulheres empreendedoras, podemos dizer guerreiras do setor. Agradecer ao aceite do convite, né? É uma ideia de trabalhar. Eu tenho falado muito nas minhas lives da questão da entregabilidade e essa ideia de trazer primeiro as 4 mulheres para depois devagarinho a gente começar a trabalhar essa questão de integração e homem e mulher. Eu acho que a gente vai falar bastante disso, porque eu acho que existe um perfil específico do homem e existe um perfil específico da mulher. E eu acho que a conectividade desses dois perfis vai ditar as regras do futuro. Então, para a gente abrir aí as conversas, gostaria que cada uma falasse um pouco da sua experiência profissional. Vocês já atingiram, pode dizer assim, que não são as maiores executivas do mundo, mas atingiram notoriedade aonde estão hoje, né? Podemos falar dentro de empresas, podemos falar dentro de entidades de classe também. E aí, quando a gente fala de transporte, a gente está falando em um universo extremamente masculino, mas as mulheres já conquistaram bastante espaço, visto a Aninha, que a gente teve uma live com ela. E então, assim, gostaria que vocês contassem um pouquinho, uma breve história de vocês aí na questão profissional de vocês. Não sei quem começa, não sei quem quer começar, não tem uma regra, mas quem levantar a mão, começa. Vai lá. Vai, Joana. Pode, Joana, prazer, viu? Tô te conhecendo aqui na live. Mas já li bastante sobre ti aí. Grande líder já do setor. Pode começar, por favor. Aí da Bahia, Obrigada. né? Isso, é prazer meu. Então, vou lá, vou começar. Tentar usar os 3 minutos só. Eu comecei a trabalhar... Eu venho de uma empresa familiar. Nossa empresa tem algo como 45 anos. Eu comecei a trabalhar, acho que como a maior parte de todo filho de empresário, desde muito pequenininha, ia para a empresa. A gente tem nossa linha de combustíveis, então a gente tem uma distribuidora de combustíveis, tem transportadora, tem postos, tem construtora, tem um monte de coisas integradas. Eu ia muito cedo para os postos, desde sempre, e ajudava no escritório. Meu primeiro emprego fixo foi aos 13. Eu estava de castigo porque estava com nota baixa, e aí meu pai e minha mãe me obrigavam a sair da escola e ir direto para a empresa para poder ajudar. Então eu fazia setor pessoal, ponto, cartão de ponto, naquela época era cartão de verdade, contabilizava a hora, fechava a conta, com 13 você já conseguia fazer isso. Depois disso, trabalhava nas férias, porque aí é pré-vestibular, né? 14, 15 e tal, já entra um processinho mais complicado. Então trabalhava todas as minhas férias, nunca fui exatamente remunerada por isso, mas tinha os prêmios, né? Se trabalhar, vai para, enfim, valia a pena. Aos 17, mais ou menos, eu entrei na faculdade. Quando eu entrei para a faculdade, eu já comecei a estagiar. Eu tive alguns estágios antes de entrar no grupo da família. Então, eu trabalhei para uma empresa de terceirização de mão de obra. E logo no primeiro momento eu percebi que eles não eram exatamente éticos. E conversei com meu pai, e ele, mas você vai desistir? Eu falei, pai, a questão é ética. Então, assim, eu não consigo trabalhar para algo que eu não acredito. Foi difícil, porque para ele pareceu do tipo, poxa, você está tentando e já está desistindo, nem bem começou e já está pulando fora. Não é bem assim, pai, calma. E eu tive mais 2 estágios bem relevantes antes de entrar para o grupo. Um deles foi no HSBC Banco. Eu fui selecionada num processo seletivo muito complicado e eu fiquei em primeiro lugar, então eu pude escolher a agência que eu queria trabalhar. Eu fui trabalhar na agência modelo. E o outro foi a AmCham, que é American Chamber, que é a Câmara Americana. E na época eles estavam restabelecendo um processo aqui no Brasil. Foi super interessante, trouxe para mim um ganho fantástico. Eu fiquei treinada há mais de uma semana em São Paulo, assim, cursos
sensacionais. O pessoal veio da Índia, veio da Europa para fazer os treinamentos. Então, para mim, enquanto pessoa, foi muito enriquecedor. Além de poder conviver com gente diferente do Brasil todo, né? Então, foi bem legal. A Câmara Americana era um processo fechado de 6 meses. Eu fiquei pelos 6 meses. E depois eu entrei na Transbahia, que é a transportadora do grupo, que é a empresa que eu mais amo. Cheguei na Transbahia estagiária, uma empresa onde só tinha de mulher eu, a faxineira e a telefonista. E aos pouquinhos a gente foi mudando as coisas. Então, consegui fazer reforma. O fato de ter uma sócia lá dentro, mas era adolescente, era jovem demais, não sabia o que estava falando ou fazendo. Mas só de ter alguém, assim, lá dentro, já mudava até a visão dos sócios. Meu pai e meu tio já não participavam diretamente da empresa nesse momento, porque eles estavam cuidando de montar a distribuidora, que hoje é o nosso grande negócio. Então, foi um processo de construção muito interessante, porque eu consegui trazer para lá muito investimento que antes não tinha. A transportadora, na verdade, foi quem teve o capital que originou a construção da distribuidora, que hoje é o maior negócio. Então, eu comecei lá, estagiária, numa área que eu odiava, todo mundo, meu pai tinha na cabeça dele de que eu tinha que passar por todas as áreas de uma empresa para poder ser uma profissional competente. Então, eu tinha que ser muito boa em finanças, muito boa em contabilidade, muito boa em administração, muito boa em mecânica, muito boa em programação, muito boa em absolutamente tudo para poder entender. Porque só sabe mandar quem conhece do negócio. Ou seja, um desafio nada razoável. Ainda tem mais. Porque não basta você ser muito boa. Você tem que chegar antes do primeiro funcionário e você tem que sair depois do último. E aí você tem sempre aqueles guerreiros que você quer ir embora e o cara tá lá até o último segundo. Enfim, foram quase 10 anos que eu fiquei lá. 10 anos maravilhosos. A Transbahia mudou de patamar. Eu consegui aplicar muitas coisas que eu aprendi na faculdade dentro da Transbahia. Foi um crescimento gradativo, foi por mérito, não foi uma coisa que eu caiu no meu colo e eu entrei pela janela diretora, nunca existiu isso, eu comecei muito de baixo e fui aprendendo, e isso foi super importante, porque eu sou uma pessoa de personalidade super forte, o Ju estava falando há pouco aí sobre mulheres, relação entre homens e mulheres, como isso no meio, eu vivo num ambiente masculino por vida, eu nunca estive em ambiente feminino, eu não sei como ser girly, eu não sei aquela coisa de ficar super fresquinha, não sei me arrumar e ficar num salto lindamente, mas isso é adaptabilidade. Eu sou mulher de ambiente masculino toda a vida e sempre lidei muito bem com os homens, sofri preconceitos muito, os próprios funcionários me viram nascer, a maior parte deles. Então, para eles me aceitarem enquanto líder, foi muito complicado. E descobrir como fazer eles me aceitarem e conquistar a confiança deles, conquistar o respeito deles enquanto profissional, foi um desafio pessoal muito grande. Muito choro, muita frustração, muita tristeza em muitos momentos. Mas eu sou uma leonina típica que não desiste absolutamente nunca até chegar onde quer. Então, eu fui na Transbahia por quase 10 anos, até que eu engravidei. A Transbahia, ela fica a uns 70 quilômetros de Salvador, aproximadamente. E a estrada era muito ruim. Então, eu tive descolamento de placenta, eu tive uma série de problemas. E engravidar foi muito difícil, que essa é outra coisa da mulher, né? A mulher, ela tem que o tempo inteiro estar em muitos papéis. E esse foi um processo que foi complicadinho. Mas deu certo no final. Eu tive que me afastar da Transbahia ao final do ano. Quando eu engravidei, meu pai falou, não, filha, não dá mais. Eu tive afastamentos médicos muito seguidos. Então, não estava funcionando. Quando eu voltei de ter neném, meu pai falou, não, filha, agora eu vou te trazer para a distribuidora. Nossa, eu fiquei muito chateada, frustrada, não queria. Até porque tinha uma rixa entre as empresas, então cada um defendia o seu. Era um negócio meio complicado. E aqui, corre diesel, é o fato. Todo mundo sabe, não tem pra onde correr. Mas foi difícil, e aí eu ia ter que recomeçar. Naquele momento na Transbahia, eu já estava nas cabeças, né? E aí, de repente, eu tinha que vir para a distribuidora e começar no nível gerencial médio. Nossa, foi muito difícil para mim. Entrei com uma liderança que é um cara sensacional, que veio do sistema Petrobras, inclusive, mas que trouxe para mim outros conhecimentos, que eu também já estava bem na Transbahia, eu já estava processo consolidado, a gente implementou uma ISO 9000 desde o começo, uma série de coisas.
eu já estava meio que numa posição confortável. Foi bom ter mexido. Eu vim para esse novo sistema, onde eu aprendi processos de licitação, o quanto é importante você dar transparência às coisas, independente da relação ser familiar, como você dá transparência às coisas. Então, eu aprendi muitas coisas nesse iniciozinho. Eu entrei na Petrobahia, que é a nossa empresa distribuidora, assumindo uma posição de compras, de pequenas compras. Eles não me deixavam fazer as compras de combustíveis porque eu não era competente o suficiente ainda. Aí eu falei, tá bom, deixa estar. Eu comprava caminhão, né? Não era um nem dois, comprava já um monte, mas não podia comprar combustível, tudo bem. Eles estavam no front do negócio. Então, eu estava numa posição diferente. Naquele momento, na transportadora, eu era a principal líder já. E na distribuidora, eu vinha abaixo do guarda-chuva dos dois. Então, eu tinha que me provar de novo. Era mais uma vez recomeçando. Tudo bem, sem problema. Nova, estava tudo certo. Eu tinha 27 anos, 26... Não, 27 para 28 anos já. Aí, fui começando tudo de novo. E aí, toda hora eu via uma área que não estava atendendo bem. Eu falei, ninguém está olhando essa área. Posso pegar para mim? Mas você não vai dar conta. Eu falei, posso, por favor. Eu estou matando o assunto do que vocês me deram em 2 horas do meu dia. Está ficando chato. E aí, fui pegando. Moral da história, em coisa de 6 a 7 meses, eu estava com 8 gerências no meu guarda-chuva. Eu assumindo como única gerente, a gente conseguiu fazer uma redução de pessoal bacana e eu trouxe para o controle. E eu fui crescendo. A partir daí, eu fui assumindo os processos. Meu pai e meu tio, aos poucos, foram se afastando e eu fui assumindo uma parte, sempre muito ligada à parte de meu pai. Minha irmã também estava no negócio. Minha irmã assumiu a parte operacional de terminais, bases e terminais. E eu assumi essa parte de compras, toda essa parte ligada a uma questão estratégica de decisão, estava na minha mão. E eu continuava dando suporte à transportadora. Que aí eu já não saí, né? Eu fiquei um pouco lá sempre no back-office deles. Depois disso, eu fui crescendo até que assumi o comercial também. Um momento eu estava com cerca de 98% da receita do grupo estava no meu guarda-chuva. E já era uma responsabilidade muito grande. A gente começou a implementar processos de governança há um pouco do tempo, mas cerca de 2 anos atrás, eu pedi para sair, né? Eles queriam montar, nesse meio tempo a gente implementou uma trading, a gente fez uma série de coisas, a distribuidora triplicou o tamanho, mas eu cheguei no meu limite, né? Minha filha fez 8 anos e eu nunca tinha ido a um Dia das Mães na escola. Eu comecei a perder as festas do balé, as apresentações de balé. Eu não tinha saco para absolutamente nada. Meu marido, ele reclamava que eu chegava em casa, se ele falava, poxa, amor, aconteceu isso e tal, não sei o quê. E eu estava o tempo inteiro super cansada, intolerante, impaciente. E, de repente, eu estava infeliz, porque eu estava trabalhando... Eu não dormia mais. Então, você acaba que, como você assume muitos papéis, você não consegue nem dormir, nem ficar acordada bem, né? Então, eu cheguei no meu limite. Cerca de 2 anos eu pedi o afastamento da distribuidora, continuei no suporte à Transbahia, mas dei uma respirada e fui para o Conselho de Família, e é essa posição que eu ocupo hoje. Então, eu estou consultora da Transbahia e no Conselho de Família. Mas, pronta para qualquer retomada, hoje eu tenho tranquilidade para voltar, hoje eu tenho outra maturidade. Você já consegue descansar, é muito complicado. Essas relações familiares, elas são bem difíceis, e você administrar isso por um curto período de tempo é uma situação, mas você administrar isso por 20 anos, eu fiquei 19 no grupo, trabalhando no front, e é bem complicado. Então, agora eu estou numa posição que está confortável, porque eu consigo estar no conselho, eu consigo ter uma renda que me mantém, bacana, mas eu já sinto vontade de novos desafios. A falta da adrenalina, ela é grande. Bacana, Joana. Próxima, quem é que conta a sua história? Posso contar. Então, eu não vim, né, de empresa familiar de transportes. Eu comecei, na verdade, a trabalhar como executiva do setor com 20 e poucos anos. E a minha história antes disso, eu trabalho desde os 15 anos, né? Eu digo que comecei numa das grandes escolas que foi no McDonald's.
Lá não existe o setor que tu vai te encaixar, tu aprende tudo. Igual a Joana falou, o teu pai queria que tu aprendesse tudo. Lá no McDonald's é exatamente isso, tu aprende tudo. E a gente até tem a situação lá de trabalhar em lobby que tu vai fazer, limpar banheiro, etc. Então, assim, lá existe uma questão de igualdade em qualquer área, né? E eu aprendi de tudo, lá eu virei treinadora. Então, desde os 15 anos eu venho com esse treinamento. Eu digo que um pouco da agitação e da agilidade que eu tenho eu adquiri lá, né? Porque lá o MEC é uma escola de... Realmente, quando tu entra lá, tu não pode ficar parado. Tu sempre tem que estar fazendo uma atividade. Então, uma dinâmica, assim, quando tu é estudante, muito grande. Eu fiquei 1 ano e meio, né, trabalhando lá. Depois eu comecei a estudar à noite. Fui para a área de promoções e eventos. Trabalhei em agência de promoções e eventos, a parte operacional. E comecei a estudar contabilidade. Meu grande sonho era ser uma grande executiva nessa área de finanças. Eu sempre gostei muito, né? E fui me desenvolver nessa questão. Comecei a trabalhar no financeiro, então, de uma agência de promoções e eventos. Finalizei ali a minha contabilidade e vim para Itaipu Logística, onde eu ganhei uma oportunidade de virar gerente financeiro, né? Que era um grande sonho fazer essa carreira da área financeira. Então, na Itaipu Logística, eu tive a oportunidade de construir alguns cases com relação a melhorias, né, de implementação de fluxo de caixa, que sempre gostei bastante, de fluxo de caixa, que onde a empresa conseguia ter a administração do que entrava e saía. E quando entra numa empresa às vezes, tradicional, familiar, tu tem uma questão ali de uma administração, às vezes, que não é adequada, ou até mesmo não administra um fluxo projetado. Então, entrei fazendo isso na Itaipu, e depois eu comecei a estudar, e aí vem uma particularidade do meu trabalho, que é gostar de saber de todas as áreas. Eu realmente gosto de aprender de todas as áreas, e sempre me chamaram de metida, porque eu gostava de saber, tá, mas por que isso daqui? Não, tá vindo para mim pagar, mas o que é isso, né? Ah, quem que autorizou? Quem é isso? Como é que funciona isso aqui? Deixa eu ver. E então eu fui estudar auditoria, controladoria e perícia, né? Sempre por esse viés, porque eu gostava muito dessa questão. E virei gerente geral da Itaipu. Na gestão geral, por eu começar já estava entendendo de todas as áreas, comecei a administrar a parte operacional, financeira, comercial. E o Afrânio, que é o dono da empresa, sempre me diz, não, tu tem uma linha aí bem interessante para a área comercial. Eu dizia, não, eu não gosto de vender não é comigo, né? Ele diz, não, mas tu gosta do que tu faz, não gosta? Eu disse, sim, se tu gosta do que tu faz, sabe vender. Né? Isso eu digo assim, o comercial não vende apenas o produto, né? Em qualquer área, tu tem que saber vender o teu trabalho, né? Tu tem que saber vender e se relacionar, seja no financeiro, na parte operacional. E eu comecei a visitar clientes, comecei a montar estratégias comerciais, e a gente começou naquela época a ter um resultado gigantesco, porque a gente foi para uma estratégia de ir para a linha offshore, né, que é o setor de óleo e gás, né, e aí a Joana sabe bem, começamos a trabalhar para a Petrobras, para consórcios de plataformas, montamos um case bem legal, que foi da parte de supply, dessa cadeia fracionada, né, onde tinha a questão de peças, necessidade de peças muito rápido para chegar nas plataformas. E aí fui construindo a minha história dentro do transporte, né? Eu tenho 10, 11 anos de experiência nesse sentido. E dentro desse trabalho, eu tive a oportunidade, dentro da Itaipu, de empreender, né? Não é empreender. Ou seja, eu tive a oportunidade de ser empreendedora dentro da empresa que eu estava. A gente abriu uma outra empresa, que é a divisão, que é a Codex, que faz parte da carga aérea, né, que é a parte expressa, para atender Itaipu com relação a todas as cargas que necessitavam ser mais urgentes. Então, a gente tem, hoje eu sou sócia da Codex, continuo, né, como uma consultoria, diretoria da Itaipu, e faço que a Codex seja, né, esse impulsionador do modal adicional que a Itaipu precisa nessa agilidade. Então, há 6 anos a gente nasceu com a Codex, né, e hoje eu sou empreendedora realmente do setor, e fiz a minha carreira aí depois, aos pouquinhos, né, conhecendo um pouquinho de tudo. Comecei a participar da Conjovem faz 3 anos, conheci a Thaís, a Bárbara, o Júnior, só não conhecia a Joana, que eu conhecendo agora,
E daí eu tive mais relacionamento, né? Tive mais oportunidade de aprender com eles, de conhecer. E realmente, quando tu gosta do que tu faz, né? Tu vai tendo um destaque pelo teu trabalho, né? E eu sempre gostei muito dessa cooperação que há com o jovem. E aí fui para o Site Service e continuo trabalhando para algumas mudanças do setor que eu gostaria de fazer. E penso que a gente, quando quer a mudança, né, até um bate-papo com a Bárbara na semana passada, a gente conversou bastante sobre isso. Se tu quer que mude alguma coisa, tem que fazer parte da mudança, né? Então tem que trabalhar para isso. Esse é um pouquinho da minha história, para mim não estender muito, tá, Júnior? Bacana. Obrigado, Thaís. Qual é a próxima, Bárbara, Thaís? Eu acho que vou eu e a Bárbara encerra com a história dela daí, né? Tá, deixa eu falar um pouquinho então. Bem, pensando um pouco, primeiro te agradecer pela oportunidade de repensar minha trajetória profissional. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar assim do início ao fim, né? Para poder resumir isso em poucos minutos. Mas eu penso que a minha trajetória começou lá atrás, quando na época eu fui pensar que carreira que eu ia escolher para mim, né? E eu sempre soube que eu queria trabalhar com pessoas. E na época eu fui para o curso de psicologia, que era o que eu queria. Porém, o curso, aqui nas universidades próximas, eram apenas cursos diurnos, e eu tinha muita vontade de já iniciar trabalhando também, enfim. Então, acabei escolhendo por administração, com ênfase em recursos humanos. Hoje eu penso que foi uma boa escolha, porque como eu queria trabalhar na área organizacional, me trouxe uma boa bagagem de pessoas e empresas, né? Na época, a empresa da minha família já passava por um processo de profissionalização, e eu não poderia mais ir trabalhar diretamente lá, eu tinha que ter experiências fora para poder vir para a empresa. E fui trabalhar numa distribuidora de cartões telefônicos, na época, claro, o Vivo TIM, que a gente comprava o cartão, digitava o código, né? E comecei como auxiliar geral, fazendo tudo, e terminei um ano e pouco depois como consultora de vendas. Então, eu visitava os pontos de venda, avaliava se o merchandising estava de acordo com o que cada operador exigia, enfim. Achei que terminou a minha trajetória lá, eu saí, fui para a empresa da minha família, num primeiro momento como estagiária em meio turno, né? E eu fazia o trabalho que os aprendizes faziam. Eu pegava as pastinhas dos funcionários, eu organizava toda a documentação, colocava em ordem com o que a qualidade exigia que tinha que estar. Alguns meses depois veio a oportunidade de eu complementar esse turno com a parte da tarde na transportadora, que era outra empresa da família, né? E assim eu fiquei por alguns meses. Nesse momento eu saí, fiz um intercâmbio curto fora e retornei. No meu retorno, essa nossa empresa, então, que é da área do varejo, supermercado, estava num processo de fusão, né? E aí foi um dos grandes já desafios da minha carreira profissional que eu tive que escolher. Ou eu ia continuar ou eu ia continuar na trajetória junto com uma empresa de grande porte, que estava dobrando ali o seu faturamento, a sua expansão, ou eu continuaria na transportadora, que era uma empresa que estava, na época, iniciando, a gente tinha recém-pego o primeiro CD de distribuição no polo petroquímico, aqui em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Conversei muito com a minha prima, que era do RH na época, aliás, ela é até hoje, né, na área do varejo, e ela me deu algumas perspectivas, né, olha, numa grande empresa, tu vai poder ter a vivência de uma grande empresa, do que é o processo numa grande empresa, como funciona a tomada de decisão numa grande empresa, ou tu vai ficar na transportadora, onde tu vai ter a oportunidade de implantar o RH, fazer as coisas de fato acontecerem. E a minha opção foi essa, resolvi ficar na transportadora, mesmo com uma empresa menor, porque eu enxergava que eu poderia ser mais atuante ali. E assim foi, fiquei na transportadora. Para minha surpresa, um ano depois, o meu chefe pediu demissão, e eu estava iniciando ainda a minha carreira profissional, meu tio me chamou e disse, ok, a partir de amanhã é contigo. Eu fiquei apavorada, falei, eu não me sentia capaz, né, não me sentia com habilidade para tocar um setor, por menor que a empresa fosse, de assumir uma responsabilidade dessas. Para mim, como uma iniciante, isso era uma responsabilidade muito grande, e né? Mas eu não tive escolha, então meu tio, eu tenho muito a agradecer a ele pela confiança, assim, né? Ele me disse, ó, vou te dar o suporte que tu precisar, se a gente precisar buscar, tu vá, a gente vai buscar uma consultoria, enfim, mas tu vai tocar. Eu assumi isso.
Por sorte, a transportadora, ela cresceu muito rápido, né? Teve um momento, assim, que a gente teve uma ascensão muito grande, e isso me proporcionou cumprir a minha missão naquele momento de escolha, que foi de realmente implantar um RH, né? Com a, digamos assim, pesando o fator de que eu tinha uma pessoa a menos, porque daí na transportadora era eu, o meu chefe já não estava, eu tinha uma guria que fazia o DP ali, que tocava a folha de pagamento externo, e uma técnica de segurança, era isso. Né? E então eu assumi toda a questão da qualidade, trabalhei muito, porque a qualidade, tipo, dependendo do sistema que você está certificando, tem uma série de exigências, né? E eu acho que foi também um fator determinante na minha carreira, porque foi a oportunidade que eu tive de ter uma visão muito generalista da minha empresa, eu consegui conhecer todos os processos, eu tinha que identificar deficiências, eu tinha que propor melhorias, eu tinha que identificar desvios, propor soluções. Então, eu enxergo isso como um grande momento para mim também, uma grande bagagem. Hoje, com o passar dos anos, eu tenho a minha área totalmente definida, eu fui me sobrecarregando e precisei readequar alguns subprocessos, né? Hoje eu tenho o RH, que atua em treinamento, desenvolvimento, eu tenho a área jurídica, eu tenho a área de departamento pessoal, eu tenho a área de SSMAQ, enfim, eu consegui estruturar muitos processos administrativos que rodam sozinhos hoje, né? Em 2016, a gente resolveu se aventurar num novo negócio, que foi o posto de combustível, né? Eu só não compro da Joana, porque ela fica lá na Bahia. Mas brincadeira, assim, à parte, a gente, então, comprou esse posto. É um posto bandeirado, então eu tive que aprender legislação. O que é eu tinha posto de combustível interno, mas um posto externo é outra história, né? Então, aprender a legislação de um posto, do que a empresa bandeirada nos exige, como implantar isso, enfim. E nesse momento, meu tio já não estava mais na ativa, teve um executivo que já era da nossa equipe, que assumiu o cargo, né, de direção, que sempre me oportunizou muito, e esse momento foi quando eu entrei com a parte dos projetos, então passei a acompanhar todos os novos projetos que são mudanças significativas que a empresa tem hoje, né? Então eu acompanho, auxilio nessa coordenação. Hoje, grande parte do meu trabalho é isso, é avaliar o que a direção quer, fazer esse papel de atuar junto com as demais áreas, ver demandas, ver necessidades, né? Integrar tudo isso. Então eu faço bastante isso hoje, né? Sou uma representante da direção dentro dos demais setores, né? Com o intuito de integrar. Com isso tudo, quando veio essa parte dos projetos, da gente estar integrando mais as áreas, a gente sentiu muita necessidade de inserir a empresa nesse novo mundo aí que a gente vem vendo, de transformação digital, de tecnologia, de novos processos, enfim. E foi quando a gente começou, no final de 2016 também, inicialmente com a linha de gestão, trabalhar então todo esse processo de inserir eles nessa transformação de mundo, o que nós poderíamos fazer para ser melhor, para fazer diferente, mas sempre manter a nossa assertividade. Esse é um lema que a gente criou na época como gestão, né? Fazer diferente, mas manter a nossa essência, a nossa assertividade. E a gente vem nos últimos anos trabalhando bastante isso, no dia a dia, junto com a grande equipe, inserindo pequenas coisas que coloquem eles em contato, né, com toda essa mudança e com toda essa necessidade aí que esse novo mundo traz. Até a gente teve aí nas últimas 3 semanas a oportunidade de lançar a nossa plataforma digital, né, que é um projeto que já estava em andamento desde o ano passado, e que com toda a história do Covid a gente acelerou essa implantação, que é de poder disponibilizar o treinamento para o motorista onde ele estiver, seja pelo telefone, pelo tablet. Então, por que isso foi possível nesse momento de pandemia, né? Porque, na verdade, nós já tínhamos tudo construído. Então, isso acabou que nos proporcionou essa agilidade e efetividade no lançamento do projeto. Nossa, eu tentei resumir no menor tempo possível a minha trajetória de separar a pastinha até poder estar trabalhando nessa parte mais estratégica. Acho que algo que me acrescentou muito na minha carreira profissional é o trabalho da Conjovem, que é da onde eu conheço todos vocês, né? A Bárbara, eu não tenho contato assim tanto, mas acompanho o trabalho dela pela representatividade que ela tem dentro do setor, né? Mas extremamente enriquecedor poder compartilhar com empresas do segmento, trocar, né? Tu te inspirar em empresas que fazem mais que tu, e querer fazer igual, e lutar, e buscar isso, né?
Então, hoje, como profissional, o meu papel dentro da Unidão é muito isso, de estar olhando para o cenário, estar olhando para o mundo e poder estar trazendo essas coisas e também constituindo isso dentro da minha empresa. Sempre com bastante persistência, acho que esse é uma característica minha, né? Eu tenho muitas ideias, eu penso em muitas coisas, mas eu também penso em algumas mais pontuais, que é o que de fato eu acho que faz a diferença, e nessas eu tento persistir, tento mudar a ideia, tento mudar a visão, porque a gente que é de empresa de transporte, a gente sabe o quanto o nosso ramo ele é tradicional, né? São empresas familiares, muitos profissionais de longos anos que têm, às vezes, uma certa dificuldade de mudança. Então, eu sempre baseei toda a minha trajetória, esse resumo do que eu contei para vocês, eu acho, com a persistência de persistir em coisas que eu acredito. Tem que ser assim, vai dar certo, tem que ser. Não deu no momento, vai dar no outro, né? Enfim. E também aqui, eu quero agradecer duas coisas ao Júnior, que meu primo, né, e que me levou para a Conjovem. Foi ele que me convidou há muitos anos atrás, lá no início da Conjovem, a participar. A Thaís, que está aqui presente, ao Marcos, da Vitilog, que não está, mas que me convidaram em 2018 para fazer parte de uma chapa, né, do sindicato, enfim, onde a gente se elegeu e tem feito bastante trabalhos, assim, em prol do segmento, e que são trabalhos que a gente está falando em segmento, mas olhando para mim hoje como empresária, né, como profissional do TRC, da área do transporte, me enriquecem bastante a minha empresa, né, proporcionam, assim, um crescimento também. E eu acho também que isso foi uma coisa fundamental, assim, né? É um resumo rápido, né, do Bacana, que Thaís. eu passei. Obrigado pelas palavras. Tu sabe a minha admiração que eu tenho por ti. E vamos lá, Bárbara. Agora contando um pouquinho, próxima do CETCESP, que é uma das principais entidades, né? A gente sabe das suas conquistas dentro do sindicato também em São Paulo. Enfim, queremos ouvir um pouquinho a tua história. Primeiro eu queria te agradecer, Júnior, pela oportunidade da gente estar aqui, compartilhar. E o bacana de ficar por último de falar é de ver o tanto de coincidência que tem nas nossas histórias, né? Bom, a minha história profissional tem alguns momentos, tanto como empresária como na parte sindical que o Júnior citou, né? Meu pai sempre teve transportadora desde que eu me conheço por gente. Ele foi o grande empreendedor, porque não tinha histórico na família, ele efetivamente começou o negócio. E eu comecei ajudando, muito semelhante a Joana, assim. Era o projeto de férias. Então, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, a especialidade da transportadora eram cargas, lotação e distribuição muito de cesta básica. E em dezembro o pico era o auge, porque além da cesta básica, tinha cestas de Natal. Então, era assim, uma demanda absurda. E eu virava telefonista oficial da empresa. Então, foi as minhas primeiras experiências profissionais, assim. Depois, efetivamente, foi quando eu entrei na faculdade, eu entrei super novinha, com 17 anos. Optei por administração, porque eu já tinha uma vontade grande de trabalhar com pessoas, mas eu queria trabalhar com eventos, com grandes produções, assim. Mas acabou que vim para o negócio da família mesmo. O primeiro negócio foi com posto de gasolina. Minha família tinha posto de gasolina e a gente começou trabalhando lá. Depois eu vim para a empresa de transporte de passageiros. Foi meu primeiro passo, assim, falou, nossa, agora eu tenho que virar gente grande e trabalhar mesmo. A diferença do transporte de passageiros é a responsabilidade, porque uma coisa a gente está transportando caixa, se acontecer alguma coisa, é bem material, a gente pode indenizar, né, o cliente. Agora, pessoas, a pegada era totalmente diferente. Mas era um ambiente muito legal, porque era fretamento e turismo, então o pessoal está sempre muito alegre, sempre viajando, sempre passeando e sempre com dinheiro, né? Porque você não é uma coisa assim que você faz no limite, você faz porque você tem dinheiro. Então foi muito bacana. Foi a minha primeira experiência com as entidades de classe, onde eu aprendi bastante coisa, aprendi muito sobre networking e foquei a minha carreira daí em pessoas mesmo, porque dentro da estrutura, por ser um ambiente extremamente machista, meu pai tinha um pouco de medo, eu sou a primogênita, então era o primeiro filho que estava indo trabalhar, ele sentia assim, uma necessidade de proteção muito grande.
Então, dentro da empresa de ônibus, ele falou assim, olha, acho que ele pensou, né? Aqui eu vou te expor menos, então fica na RH. Mas foi bacana porque não tinha nada, assim. Meu pai foi muito raçudo, então as coisas dele eram sempre muito precisa, vamos fazer, mas não tinha uma estrutura. E aí eu consegui desenhar, fiz um projeto de TCC focado na estruturação de um RH mesmo, dentro da empresa, e com um professor brilhante que eu tive na PUC de Campinas, que inclusive veio várias vezes na empresa, tá? Que a empresa era em Atibaia, tinha uma distancinha aí de uns 80 quilômetros, ele me ajudou demais, a gente fez um projeto incrível, e que no decorrer do projeto foi se implantando. Então eu cresci muito lá profissionalmente. Num determinado momento, meu pai resolveu vender esse negócio, porque a vida dele sempre foi cargas e o passageiro dá uma preocupação constante muito grande. E eu fiquei, quando a empresa foi comprada, eu fiquei trabalhando lá. E aí foi a chave, assim, de virar, não trabalhar mais com o pai, não trabalhar mais com o vô, porque no posto de gasolina eu trabalhava com meu vô, e trabalhar mesmo dando satisfação com o patrão. Assim, em 5 anos eu cresci muito. Eu fui de assistente do RH para gerente da empresa lá, porque a empresa que adquiriu a gente era muito grande, tinha outras unidades de negócio, a Atibaia era mais uma unidade, e eu virei gerente da unidade. Ali eu acho que eu virei gente grande mesmo. E aí, quando eu me formei, eu fiz administração, depois eu fiz psicologia, eu fiz 2 faculdades. Quando eu me formei em psicologia, aí eu falei, não, né, tá bom, legal, aprendi a trabalhar, quero vir para a transportadora. Porque eu já vivia isso, a nossa história sempre foi de prestar muita atenção, saber tudo o que acontecia. E aí vim em 2008 para o transporte de cargas e nunca mais saí. Aí eu me encontrei mesmo, eu amo isso aqui, eu amo o que eu faço, eu amo como eu faço. Já passei em todos os departamentos da empresa, expedição, já emiti conhecimento, só não carreguei carga para não quebrar a unha. Mas o resto eu fiz de tudo. Etiquetar a carga eu já etiquetei também. Então, é muito, assim, é realizador. E quando eu vim para São Paulo, para a transportadora, o meu irmão já participava da Conjovem, e ele falou, vamos para o sindicato lá, que eu acho que é um jeito de você entender como que é o cargas, que é totalmente diferente de passageiros. E aí trocar experiências e tal. E o ambiente da Conjovem era muito acolhedor, porque tudo que a gente sofre na questão de trabalhar em família, voltar para casa e ser o mesmo assunto, tomar bronca na frente de funcionário, ser 3 vezes mais cobrado, porque você tem que provar que você está ali, não porque você é filha do dono, mas porque realmente você tem capacidade, habilidade técnica, experiência profissional. Lá todo mundo passava por isso, eram as mesmas histórias, os mesmos problemas, então ali eu me encontrei realmente, acho que fiz vários amigos, fiz parceiros de negócios e tô lá desde 2008. E aí, em paralelo a tudo isso, no sindicato, eu também fui construindo uma história lá. Então, eu fui vice-coordenadora do Núcleo de São Paulo, fui coordenadora por 2 gestões diferentes. Lá, conquistei bastante coisa, aprendi muito, fiz muito amigo. E isso foi ampliando, né? Hoje, eu sou diretora do CETCESP, eu tô no Instituto Com Jovem, que é uma parte que a gente faz muito forte de tarifação mesmo, para a gente buscar uma melhor precificação no setor, um setor mais justo, mais honesto, onde a gente ensine todo mundo a cobrar bem para não prostituir o mercado, né, que a gente costuma falar. E também na Federação do Estado de São Paulo, que daí a gente faz uma gestão de todos os núcleos da Conjovem do Estado. Então, assim, é um trabalho super bacana, muito acreditando no que a Thaís falou, de mudar, ser a mudança que a gente espera, né, nesse setor. Eu acho que as entidades foram, por muito tempo, muito tradicionais, e nesse momento estão abertos a mudanças, mas precisam de pessoas que efetivamente queiram as mudanças, e os jovens estão aí para isso. Então, quando a gente vai criando maturidade e precisa, mesmo não querendo deixar a Conjovem, acho que agora é a oportunidade da gente realmente ser diretora das entidades, plantar a mudança que a gente tanto quer e ajudar o setor a melhorar. Então, é um pouquinho da minha história, um pouquinho da posição que eu me encontro hoje.
E no meio de tudo isso, há quase 2 anos, eu decidi que eu ia ser mãe e tentei compartilhar tudo isso aí, fazer um mix disso tudo. E foi maravilhoso, super consegui. Voltei a trabalhar com 2 meses depois que o Matheus nasceu, mas a tecnologia já super me ajudou. Eu fazia reunião via Skype, eu me virava nos 30. Eu acho que o pior momento de tudo que eu já passei na minha vida está sendo essa pandemia, mas porque a gente se preocupa demais com criança pequena, porque a gente ainda se cuida, mas eles é muito difícil se a gente sentir que eles estão realmente protegidos. E aí, fora tudo que a gente está passando com o mercado, com política, com o funcionário, com as pessoas, eu me preocupo demais com as pessoas, entender o que eles estão passando e ver o máximo que a gente pode fazer para ajudar aqui, mas está muito difícil. Eu acho que é o pior cenário. Eu brinco que, assim, a gente escutava os nossos avós falar, vocês não sabem o que é dificuldade, a gente foi para a guerra, não sei o quê, agora a gente que vai poder falar isso para os nossos filhos, a gente sabe o que é dificuldade, porque todo dia é uma novidade, todo dia a gente tem que se reprogramar, replanejar e construir um novo dia amanhã. Bacana, eu acho que se a gente terminasse agora, já seria uma live que teria muito assunto, muito conteúdo para ver, rever, para buscar até inspiração em vocês 4. Mas eu gostaria de entrar num assunto que eu acho que isso é uma coisa que me instiga. A gente está vendo uma questão política hoje totalmente desconexa no Brasil, sem conectividade, e eu acho que o papel da mulher, que ela já está conquistando o seu espaço no mercado, né? Mas trazer um pouco para dizer o seguinte, como é que vocês enxergam a conexão entre homem e mulher? Porque eu acredito que cada um tem um perfil, e eu acho que o perfil de cada um faz todo mundo crescer mais. Não dizer, os homens, não as mulheres. Eu acho que a gente tem que começar a integrar esses perfis, fazer o homem entender que isso existe, que é importante, mas também fazer a mulher acreditar que os homens podem acreditar nisso, né? Como é que vocês enxergam essa interação homem-mulher? Isso já está acontecendo muito, a gente tem que evoluir muito nesse sentido. O que vocês me diriam sobre isso? Posso começar? Claro. Vamos lá. Essa história da interação homem-mulher eu descobri da pior maneira, né? Eu descobri ao longo da vida tomando pancada e sentindo a necessidade de me incluir de alguma forma. Então, enquanto mulher, eu passei por vários momentos. O primeiro deles foi eu queria ser homem. Então, eu ficava agressiva, eu passei a falar palavrão, eu comecei a bater na mesa, eu comecei a me comportar como eles para me inserir no ambiente deles. Aí eu falei, bom, isso dá resultado, mas em algum ponto chega um momento em que as pessoas te olham de uma maneira esquisita, percebem que não é bem aquilo. E aí você vai encontrando um ponto de equilíbrio. Aí você fala, bacana, o que é que eu consigo trazer? E aí, uma das coisas que eu não comentei, vocês falaram bastante sobre atividade sindical. Eu entrei no sindicato, como dizem aqui na Bahia, na tora, né? Eu entrei a pulso, meu pai falou, vai. Eu falei, mas pai, eu não entendo lufas disso, eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou, vai, eu preciso de um representante, você vai. Eu falei, então tá bom. E aí comecei devagarzinho lá, o presidente do sindicato, uma pessoa super simpática, conheci o filho dele, e ele me convidou para ser a primeira vice-coordenadora. Entre vice-coordenadora e coordenadora da Conjovem, eu fiquei por 5 anos, onde eu conheci, assim, grandes amigos no Brasil todo. O Ju e a Thaís, que são primos, eu conheço há muitos anos. Nós somos amigos de frequentar uma casa do outro, de se ver todo ano, de se falar todo tempo. Então, trouxe coisas muito positivas. E até convivendo com essa galera, eu comecei a enxergar que em algum ponto... No começo, eu era uma das pouquíssimas mulheres, éramos, né, Thaís? Era eu, a Marina, a Natália, Valesca, eram muito poucas. Era, sei lá, 85% homens, talvez mais. Nós éramos muito poucas mulheres, tanto que os meninos saíam para balada quando a gente fazia as viagens e a gente ficava sem jeito. Como se inserir naquele meio sem você achar que, né, tá te paquerando ou tá dando mole ou qualquer negócio desse tipo. É todo um processo envolvido. Então, a gente tinha toda uma cautela e uma adaptação. Com o passar do tempo, a gente começou a se conhecer e a gente até ganhar maturidade nesse processo e eles começaram a enxergar valor das posições das mulheres. E eles começaram a nos usar, muitas vezes,
para conseguir calar o homem. Por quê? Era tão assustador no meio ambiente tão machista a mulher que tem posição, que na hora que uma de nós abria a boca para falar, todo mundo calava e falava, meu Deus, elas têm algo a dizer sobre isso. E foi um processo de conquista muito lento e muito gradativo. Tanto que as pessoas brincavam, falavam assim, ah, nossa, você é Joana? Você é desse tamanhinho? Eu falava, sou. Por quê? Porque a fama chegava antes, né? Da pessoa brigona e que falava de uma maneira bruta. Enfim, cada um chega de um jeitinho. Mas com o passar do tempo, a gente começou a achar equilíbrio. Tem coisas que eu brinco assim, as pessoas falam, ah, o homem ocupa o papel da mulher, a mulher ocupa o papel... Eu não acho. Eu acho que temos características biológicas que são complicadas, que não vão mudar. Então, assim, somos mães. A gente tem uma tendência natural a querer, não vou falar proteger, não, porque não é bacana, a proteção tende a proteger o errado. Mas a gente tem uma tendência natural a aglomerar, a aglutinar, a tentar agregar, a tentar trazer, assim, formação de equipes por mulher é sempre muito legal. Eu acho que tende a buscar as características positivas de cada um, mãe de uma maneira geral, tende a buscar o ponto positivo de cada pessoa de uma maneira diferente. O pai é mais, eu acho que ele tende a estruturar mais de uma maneira mais taxativa. Mas eu acho que ambas as características, elas são relevantes em algum momento. Então, em algum momento você precisa impor ordem, você precisa estruturar. Em algum momento você precisa reconhecer os pontos fortes e tentar aglutinar. A mulher, ela tem uma delicadeza, ela tem uma busca do detalhe que eu acho que é diferente do homem. Hoje a gente vê as mulheres aos poucos, muitos falavam assim, mas você não ganha, nunca ganhou igual a pessoas em mesmo cargo. Eu falei, isso é uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. Eu nunca tive... Eu tive momentos em que me chateou muito. Eu cheguei a ganhar 30% do valor de uma pessoa em mesmo cargo que eu. Isso me chateava muito, até porque eu tinha mais qualificação técnica, mas eu era mulher, eu era filha, então eu não precisava ganhar igual. Isso foram coisas que ao longo da vida eu tive que ir superando. Mas até aí, ok. Mas o ponto relevante eu acho que tem lugar para a mulher e tem lugar para o homem. Eu acho que tem momento para as características de cada um. Tem coisas que são biológicas e que não dá para se sobrepor. E hoje, por exemplo, eu tenho mulheres transportando combustível. Transportar combustível, diferente de transportar carga seca, que você bate uma caixa ou bate duas, enfim, você consegue carregar. Tem um mangote que é muito pesado. Tem uma série de coisas que são... Eu não tenho competência física para poder transportar combustível. Mas eu tenho 2 ou 3 motoristas mulheres. E elas botam para quebrar. E elas vão trabalhar, todas trabalhadas na maquiagem, cabelo arrumado, penteado, batom e tal. Velho, é uma questão de adaptabilidade. Cada um, eu acho que tem espaço para tudo e para todo mundo. A gente só precisa saber como chegar da maneira mais bacana. Mas que eu acho que a mulher vem conquistando um espaço muito relevante, que elas tenham ocupado cargos de C-level e de conselhos de administração de uma maneira muito importante, eu acho que isso não pode ser apagado. Eu acho que isso é importante ressaltar. Perfeito. Posso? Quem mais gostaria de dar uma opinião sobre isso? Posso? Claro. Eu acho que a Joana falou coisas importantíssimas, mas o principal é que depende de cada ambiente o que você precisa colocar para fora ali, como que você vai usar isso. Eu acho que a mulher, nesse ponto, ela consegue ter mais sangue frio, assim, diria. Ela analisa antes e aí ela demonstra o papel. O próprio fato da gente ter que ser mãe, empresária, esposa, desempenhar vários papéis, ajuda nesse momento e a gente consegue ser mais frio. Eu vejo muito assim, quando a gente fala de entidade de classe, às vezes o ego se sobrepõe à racionalidade e algumas decisões são tomadas por ego. E na empresa... pelo menos no ambiente que eu vi, como acabava que já tinha uma proteção, porque o sobrenome chegava antes, então eu nunca sofri assédio dentro da empresa, eu fui blindada de algumas coisas, mas a competência sempre era colocada em xeque, porque como o sobrenome chegava primeiro, então a competência era colocada em xeque. Aí a minha estratégia sempre foi a seguinte: antes de eu mandar, antes de eu gerenciar alguma coisa, eu sempre precisava fazer muito bem feito aquilo. Então, o grande diferencial, acho que na minha carreira, foi quando eu comecei a fazer processo seletivo na empresa de passageiros, eu selecionava o motorista e eu só podia fazer entrevista e prova escrita.
Eu não podia fazer a seleção técnica, porque era dirigindo ônibus. E aí eu fui tirar a habilitação, me capacitei, fiz todos os cursos para transporte de passageiros, escolar, todos. E quando eu fazia processo seletivo, eu entrava dentro de um ônibus com 22 candidatos e a gente saía no teste prático em rodovia e dentro de estrada. E a primeira que saía dirigindo era eu. E aí era, né, 1,54 m, era bem legal de fazer. Mas em contrapartida, isso foi um grande diferencial. É igual a Jana falou, isso criou uma fama e chegava primeiro. Então, quando as pessoas falavam, mas toma cuidado, porque a hora que ela sentar ali, ela vai lá e faz. Né? Ela não tá falando para você que dá para fazer porque ela acha. Ela está falando porque ela tem certeza que dá para fazer. E isso foi uma grande lição que eu aprendi com meu pai e acho que super funcionou. Em todos os ambientes que eu entrei, eu usava disso, assim. Então, eu vou ter que me colocar, então eu vou ter que saber muito bem fazer isso para a hora que eu me colocar. E se a pessoa me esnocar, né, que meu pai brinca, eu vou poder falar, tá bom, então pode sair daí que eu faço. Não tem problema não, então dá licença que eu faço aqui, desde estacionar uma carreta na plataforma, a sentar e emitir um conhecimento, a operar a máquina de cubagem. Então, assim, acho que esse foi um grande diferencial, que é o fato de usar a inteligência. Então, não é ser melhor que ninguém, mas é não bater de frente quando você não tem essa necessidade, né? Eu acho que isso é um fator que a gente tem muito a compartilhar com os homens. Não precisa, a gente não é mano a mano, não é quem é mais forte, não é quem bate mais, né? Perfeito. É uma questão de jeito, assim. Perfeito. Thaís, a palavra está contigo. Oi. Vou comentar um pouquinho, então, sobre isso. A gente até estava falando antes, né? Eu acredito que se a gente olhar para o homem e para a mulher como líderes do setor, como líderes das empresas, e aí não olhando o gênero, aí eu vou te responder que sim, o homem e a mulher vão se complementar, porque a gente tem que olhar, na verdade, são as habilidades, né? São as competências. E como as meninas falaram, as mulheres hoje, a gente busca muito mais a capacitação, busca muito mais colocar, porque a gente precisa fazer isso para mostrar que a gente também tem competência. Né? E aí a gente estava comentando assim, poxa, quando um homem é assertivo, quando um homem faz algo, essa competência do homem é excelente, esse cara é bom. E aí quando a mulher se coloca na mesma postura, aí a gente está sendo sempre levado, daí abandona, essa mulher aí, poxa, ela né, que nem a Bárbara falou, ela sai e faz. Mas não é nessa ótica que deveria ser olhado, gente, tanto o homem quanto a mulher tem capacidade de fazer, de ser líderes, fazer gestão dentro de uma empresa. Se a gente olhar por esse viés, né? Então a gente tem que começar a fazer com que todos nós, né? Porque existe um preconceito, como as gurias falaram, nós somos mães, né? A gente tem essa questão biológica. Mas assim, gente, as competências, elas se completam, né? Eu acho que a cooperação entre os líderes, e aí não vou colocar nem homem nem mulher, são líderes competentes que vão fazer a diferença, que vão fazer a mudança. Então, para que muitas vezes a gente tem que se colocar, eu falo assim, eu sou uma pessoa tímida, mas eu como mulher preciso muito mais, às vezes, me colocar para mostrar o que eu penso, mesmo com medo, eu digo, eu vou fazer, vou falar, tremendo por dentro, mas eu vou colocar, porque se eu não me colocar, se eu não colocar a minha ideia, eu não vou ter relevância nenhuma, porque eu já sou mulher, né? Se eu ficar quietinha, eu morro ali, porque os homens dominam o setor, né? Dominam essa parte de liderança. Então, por isso que a gente se coloca muito mais, e a gente enfrenta, né? A gente faz a coisa acontecer. Mas eu não vejo que, Júnior, a gente tem que olhar pela ótica de se complementar, e sim olhar pela ótica de líderes competentes se completam, seja homem ou seja mulher. Né? Não precisa ter essa diferença, não precisa ter essa questão machista. E eu ouço muito de colegas, né, Júnior, por estar no setor, né? Nossa, as gurias têm um grupo de mulheres que se apoiam, são feministas. Gente, nós não somos. Nós somos as que mais a gente coopera e evidencia o trabalho de vocês, né? O Júnior, eu conheci faz pouco mesmo, o Júnior já está mais tempo na Conjovem do que eu estou há pouco. Mas, assim, o trabalho do Júnior e o conhecimento que ele tem é demais. Eu aprendo com ele e eu acho que ele é um baita líder do setor. Então, assim, eu não vejo o Júnior, homem ou mulher, e sim como líder. Né? A minha opinião é que se a gente começar
a fazer menos essa análise de gênero, a gente vai ter um mundo melhor, né? Não precisa ter esse viés que a gente está colocando. Thaís, quer comentar alguma coisa? É que antes de ir para o online, a gente falou rapidamente sobre isso, né? Eu procuro, e quem trabalha comigo sabe, as gurias, assim, quando às vezes vem com algum projeto, enfim, eu procuro me afastar um pouco desse movimento homem-mulher, não sei o que, das mulheres, né? Porque eu acho que homem e mulher têm capacidades e habilidades que podem ser desenvolvidas de forma igual. O que de fato pesa, por exemplo, a mulher ela vira mãe, né? Por mais que meu marido me ajude, os meus primeiros meses, se eu estou amamentando, ele não pode me substituir. Então, acho que existem alguns pequenos momentos que diferenciam. Mas eu acho que esses movimentos feministas que a gente tem, e muitas vezes, enfim, a gente acaba apoiando, é mais uma resposta da ala feminina, por exemplo, aqui no Sul, muito em virtude da questão da colonização, né? A gente teve os italianos, os alemães, isso era uma cultura muito machista. Então, o movimento feminista, ele vem como um confronto a isso, tipo, não, só um pouquinho. Não estamos querendo dizer que somos melhores, só queremos dizer que podemos ser iguais, né? Então, a minha visão um pouco sobre essa questão do homem e mulher é essa, de que somos iguais, gente. Existem, assim como, de repente, o homem em algum momento tem uma força física, após o meu crossfit eu posso desenvolver a mesma, entendeu? Então, acho que é só a forma como cada um desenvolve a sua habilidade. E esse movimento que se tem é um pouco da resposta cultural, assim, mas eu acho que isso está com os dias contados, né? As mulheres já se encaminham aí para o mercado de trabalho, já conciliam a vida profissional com a pessoal. Hoje não é só a mãe que cuida, o pai também cuida, então, às vezes é até uma desvantagem para o homem que divide a rotina familiar, tu dizer que é a mulher que se desdobra nos 30, enfim. O homem hoje também, né, divide, leva no balé, leva na escola. Enfim, eu acho que é isso. Acho que foi um momento cultural que a gente passou e que a tendência daqui para frente é que as coisas comecem a se normalizar, mas existe essa luta cultural ainda. Fala, Joana. Deixa eu só aproveitar essa deixa da Thaís para fazer um comentário engraçado, né? Enquanto vocês estavam falando, eu aproveitei para abrir a live aqui. Nossos amigos estão mandando um monte de recado bem legal. Então, acho que meu marido é o melhor, não vou falar nada, mas depois vocês podem dar risada dos comentários dele. Mas uma coisa, aproveitando que a Thaís falou, muito legal, é que no momento em que eu efetivamente, meu pai ia se afastar da empresa, e que eu chamei ele, eu falei, marido, a situação é a seguinte, ou eu vou, ou eu não vou crescer. E aí, ele falou, vá. Aí eu falei, mas você vai segurar a onda, a gente tem uma filha, você vai ter que segurar a peteca lindamente. Aí ele falou, esposinha, é quem tem a oportunidade. Você teve, vá. Foi lindamente assim, juro por Deus. E eu fui, e por cerca de 4 a 5 anos, André foi pai, mãe, era quem arrumava. Você precisava ver ele arrumando coque para ela ir para o balé, arrumando cabelo. Então, assim, ele botava para a escola, minha filha acorda às 5:30 da manhã para ir para a escola, botava para dormir à noite. Então, é muito, muito, muito interessante essa coisa de quando a gente consegue encontrar um equilíbrio bacana entre homem e mulher, a coisa ela fica fluida. Era um momento onde eu tive a oportunidade. E ele teve a maturidade, a sensibilidade de dizer assim, não, vai, agora é você e eu seguro a peteca. Então, eu acho que é muito isso, sabe, Thaís? É o que você falou. Eu, quando fui para a primeira vez, meu marido é gaúcho, a primeira vez que eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fiquei chocada com o machismo. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, por que vocês ouvem isso? Por que vocês se submetem? E é o que eu sou baiana, nordestino, também sofre muito com essa coisa do machismo. Mas o meu pai sempre foi um cara muito fora da casinha. Meu pai sempre me colocou na frente desses processos e nunca permitiu que me subjugassem por ser mulher. Ele permitia que me subjugassem porque eu era filha, então podia ser, né, patricinha, mas não era por isso. Mas, assim, eu achei super interessante, eu não podia deixar a oportunidade de passar, de dizer que, sim, a gente assume papéis de equilíbrio, de acordo com o que precisa, e que é de ambos os lados, e que é muito interessante. E meu marido está aí do lado, não me deixa mentir, está aí falando um monte de besteira. Eu acho que tem uma frase que todo mundo fala, né? Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, mas também por trás de uma grande mulher pode existir um grande homem também, né? Então, na verdade, inverte também, porque a gente percebe que já existe grandes mulheres hoje, executivas, que muitas vezes o homem é o cara da casa, a mulher conquistou a sua carreira e o homem é o cara da casa. Isso não é demérito. Não é demérito, né? É isso aí.
Perfeito. Então, sim, pessoal, nós estamos chegando já a quase 1 hora de conversa. Quando a conversa é bacana, flui muito mais. Gostaria que vocês, já entrando numa linha final aí, deixassem um recado. A minha ideia, no futuro próximo, é trazer homens, é começar a fazer essa integração, fazer com homens para a gente discutir, porque eu acredito, assim, por mais que se defenda que não exista essa divergência, né? E eu acredito que existe muito ainda, existe muito essa questão de homem e de mulher, e eu acho, principalmente no setor de transporte, eu acho que já se quebrou paradigmas. A Aninha está aqui conversando com nós, ela está digitando no chat, a Joyce, a minha mãe está aqui também, tem várias mulheres, a Nathalie de Minas, mas eu acho que a gente tem que trabalhar, isso tem que ser um assunto que a gente não pode deixar cair, tem que ser um assunto recorrente, tem que gerar esse atrito de botar homens e mulheres e conversar e se defender, cada um o seu ponto de vista, para a gente começar a perder um pouco esse machismo em todos os sentidos, né? Então, gostaria de cada uma dar o seu parecer final, enfim, seu comentário final sobre esse assunto que a gente discutiu aqui, para a gente ir para os finalmente já. Pode abrir qualquer uma. Vou fazer, então. Eu estava esperando a Joana para ser na ordem inicial, mas, oi, Júnior, tu tem toda a razão com relação a que existe ainda isso, né? Tanto é que a gente está aqui falando, pessoal, não olhem essa questão de gênero, a gente continua lutando, né? E tu percebe assim, ó, por mais que a gente esteja se colocando, mostrando nossas competências, a mulher ainda, o percentual de mulheres em cargos de liderança ainda são pequenos. Tem um estudo que mostra que são 37% dos cargos, um pouco menos disso, ocupados por mulheres. E isso a gente está conquistando aos poucos. E o nosso setor, então, te pergunto, né? Ana está aqui, Ana, ó. A Ana realmente ela é demais, porque ela abriu muitos caminhos para a gente. Então, muito do que ela é de líder, a gente vem, ela contribui conosco para nos dar força. E a gente se coloca também muito por ter tido a força dela da Conjovem. No entanto, quando a gente coloca pessoas mais novas para conversar, a gente já vê que os nossos colegas da Conjovem já nos enxergam como iguais, né? A equidade já começa a dominar. O que impera ainda dentro do setor, e é o setor aí, eu falo mais de pessoas um pouco mais velhas, que dominam, às vezes, as entidades, é ainda de achar que a gente é só, somos mulheres que fazem bem o papel administrativo, tá lá para dar um apoio, um suporte. A gente não quer isso aí, tia. A gente quer liderar com eles, a gente quer montar estratégia, a gente quer falar, a gente quer contribuir com o setor. Eu não quero ficar lá me dizendo que, pô, a Thaís é legal, está contribuindo aqui, Thaís, que está me ajudando aqui nessa parte administrativa. Eu não sou isso, né? Então, por isso que a luta que a gente ainda tem muito a lutar, porque a gente quer ser realmente a voz da mudança, e para isso a gente tem que liderar, né? A gente tem que se colocar. E aí, quando eu falei numa entrevista uma vez assim, o pessoal dos presidentes do sindicato, das entidades, ficam falando, não, as mulheres fazem um papel excelente, mas eu não vejo nenhum deles indicar a gente para cargos de liderança, né? Com exceção, das diretorias que a gente começa a conquistar, mas grandes cargos, né? Me diz quem é hoje alguma mulher, fora a Aninha aqui, que está como presidente executiva do SiteCS, alguma mulher que já contribuiu como presidente de cargo de entidade. Alguma mulher que foi naqueles painéis que tem das fotos dos presidentes, tem alguma mulher lá no seu sindicato, tem alguma mulher lá que já participou, que teve a possibilidade de encabeçar a CNT, né, as entidades, a NTC, e por aí vai. Não é só o nosso setor. Mas eu estou dando um exemplo de parem de falar que as mulheres são boas, mas querem deixá-la na parte administrativa. A gente nós queremos, né, participar da mudança, então a gente quer a liderança. A gente quer ser vista como possibilidades, né? E a gente vai continuar o trabalho cada vez mais forte com mulheres para poder contribuir. Se nós não formos líderes, a gente não vai fazer a coisa acontecer, né? Então é um pouco disso do recado que eu queria deixar para todas as meninas aí, para nós sermos a mudança, né? E a gente vai se colocar, vai fazer, vai acontecer.
Ô, Júnior, eu queria te agradecer pela oportunidade, né? Agradecer aqui as meninas, né? A Thaís, minha parceira aqui de sindicato, trabalhamos junto, é o maior prazer eu ter ela com minha colega. A Bárbara, hoje eu estou junto com ela no Instituto, um prazer enorme também, o trabalho dessa guria, e é excelente em São Paulo, na Conjovem. E a Joana, eu conheço um pouco do trabalho dela também, excelente, uma mulher fortíssima. Então, assim, meninas, um prazer enorme estar falando com vocês aqui, ter participado, tá, Júnior? Obrigada. Eu que agradeço, Thaís. Posso pedir licença? Eu vou cortar a fila da Joana Claro. de novo. Eu tô com. A gente tá com. Eu tô na empresa e a gente tá com um problema técnico aqui. Então eu queria pedir para passar na frente, porque eu tô morrendo de medo de cair e eu não consegui agradecer vocês. Mas é bem na linha do que a Thaís falou, eu queria agradecer muito. É uma honra estar aqui com vocês. A Joana, eu tive pouquíssimas oportunidades de estar fisicamente, mas é uma pessoa que, desde que eu entrei na Conjovem, super contribui nos grupos, super ativa. Quando eu tive problemas técnicos na região dela, super me ajudou, tanto ela quanto o marido, extremamente prestativa. E o mais importante, eu acho que é a disponibilidade em sempre, sempre, sempre ensinar e compartilhar informação. Isso, desde o dia que eu pisei lá, eu sei quem é a Joana, por conta disso, assim, de ser muito, muito presente e de compartilhar conhecimento. E as meninas do Sul, não preciso falar, né? Porque a gente conseguiu conviver mais e desenvolver algumas coisas mais junto com a Conjovem Nacional. As duas Thaís. Bom, o Júnior fez parte da minha iniciação da Conjovem, né? Tenho que agradecer demais, assim, porque no começo que a gente fica ali muito, como é que faz, como é que funciona, como é que é, quem é quem. Ele foi sempre que abriu todas as portas, sempre me apresentou todo mundo, sempre fez a ponte entre o São Paulo e o resto do país, nos outros núcleos, porque ele sempre conheceu todo mundo, é o nosso Relações Públicas. Não tanto então assim. Foi um prazer imenso estar aqui com esse grupo hoje. Agora, em relação a tudo isso que a gente falou, eu sou muito da linha da Thaís de ser efetivamente a mudança. Então, nas entidades a gente tem trabalhado muito. Hoje eu tenho a sorte de ter como presidente da entidade a Ana, que também é mulher, e a gente tem preparado muitas coisas nesse sentido. Para aqui na região de atuação do CETCESP, potencializar e fortalecer muito a voz da mulher no nosso negócio, nas nossas entidades. E dentro da nossa empresa, a gente discute isso muito. A partir do momento que a gente sente que a dificuldade de chegar no cargo de liderança sendo mulher, a gente começou a trazer essa discussão para dentro. Então, a gente criou um grupo aqui, só de mulheres, né? Não é o clube da Luluzinha, a gente não impede dos homens estar, mas para discutir exatamente isso, o quanto que nós mesmos somos machistas, o quanto que nós julgamos a outra, o tanto que a gente subjuga o trabalho da outra, né? Principalmente por a gente estar num ambiente muito machista, que tem a maioria de homens. Às vezes, entre um e outro, escolher o homem porque ele já tem experiência, porque ele vai se ambientar melhor no meio dos motoristas e coisas do tipo. Então, a gente discute muito isso, a gente se reúne uma vez por mês. Temos falado muito das questões públicas, né, que a gente vê todos os dias no jornal, feminicídio, assédio dentro do transporte público, como a gente pode ser o suporte, ser uma rede de apoio, né, nesses ambientes, no condomínio, no ônibus, no metrô, né, em situações N que a gente vê mulher sendo assediada, estando em relações de fragilidade, em momentos de fragilidade, onde a gente pode realmente se pôr e se colocar ajudando, e também aqui no ambiente profissional, né? Então a gente meio que se protege, se defende no sentido de repensar as atitudes, não é de enfrentar e separar e dividir, não, pelo contrário, unir, repensar e colocar os meninos para pensar, tá, vamos inverter essa situação aqui, se fosse vocês, como vocês pensariam, como vocês se colocariam nesse sentido, e foi um divisor de águas aqui dentro da empresa. Esse grupo funciona há 1 ano e 4 meses, e trouxe mudanças significativas para o ambiente, para a cultura da empresa e para as relações interpessoais aqui, né, em todos os departamentos, inclusive com as outras unidades do Estado.
Então, acho que é uma dica nesse sentido de ser efetivamente a mudança. Bacana, Bárbara. Muito, muito obrigado pelas palavras também. Mas eu acho que a Conjovem é um todo, não é? Eu acho que a integração é toda, né? Acho que todas vocês sim, vocês 4, todo mundo que está nos acompanhando, a Conjovem, ela é muito forte. Vamos lá, Joana, Thaís. Eu vou falar então. Não, o meu recado final, acho que dentro do que tudo falou, eu também acredito que a gente tem que ser agente de mudança, né? Então, eu acho que nós que já lutamos bastante para mostrar o nosso trabalho, né? Mostrar a nossa competência, que a gente continue nessa luta, porque independente de homem e mulher, se nos mostrarmos competentes, né? A gente vai aí conseguir o nosso espaço. E a gente sabe que tem grupos ainda mais submissos, enfim, que vem dentro dessa questão cultural que eu falei no meu comentário anterior. A gente vê aí a iniciativa que a Magazine Luiza teve, né? Então, frente à pandemia, a campanha dela está sendo levantar a bandeira, denuncie, né? Então, assim, que a gente também possa fazer ações fora do nosso campo aqui, de pessoas já desenvolvidas, já com uma certa consciência do nosso papel como mulher, de que somos importantes pelas nossas habilidades e pela nossa competência, mas que a gente faça para quem ainda não tem essa certeza também, né? Então, quem sabe aí um assunto também de Conjovem, não só para nós que estamos na Conjovem, mas para outros grupos, fica de repente uma dica aí de ação. E em relação a agradecer, eu tenho dito desde o início, quando o Ju me mandou ali o post da nossa live, que eu me sinto honrada em estar aqui, porque eu só tenho grandes mulheres que eu vejo grandes feitos dentro do setor, né? Então, estou muito feliz, muito honrada de humildemente estar contando a minha história aqui. E, Ju, eu já te agradeci pela questão da inserção da Conjovem, mas tu sabe também, né, te agradecer pelo nosso dia a dia. A gente nem sempre concorda em tudo, o que eu acho ótimo, né, porque acho que isso me faz ver as coisas de outro prisma, eu posso te dar um toque para te ver as coisas de outro jeito, e eu acho que é assim que a gente constrói o sucesso, né, olhando as coisas de várias formas, repensando, mudando de opinião ou não, e acho que é isso. Muito obrigada para todo mundo aí. Obrigado, Thaís. Vamos, Joana. Bom, então agora eu tive bastante tempo para pensar. Ju sabe, Ju não é amigo, Ju é irmão, que a Conjovem trouxe. Propósito, mandar um beijo para a tia Marizinha, minha mãe gaúcha, que eu amo de paixão. E eu não convivi muito com a Thaís e com a Bárbara, mas com a Thaís Lorenz muito. A gente se conhece desde o comecinho, desde quando eu nem tinha filha ainda. Minha filha tem 10 anos hoje. E participar da Conjovem foi uma das coisas mais interessantes da minha vida. Poder ter tido todas essas experiências, eu amo. Não voltaria atrás em nenhuma decisão que eu tomei. Não voltaria atrás em nenhum dos desafios que eu tive que enfrentar. Vocês estavam falando aí sobre assédio, sobre empresa. Uma das coisas que eu não comentei é que logo que eu entrei na empresa, só tinha banheiro masculino. Não tinha banheiro feminino, né? E quando a gente começou a contratar mulher, era muito interessante, porque eu abria processo seletivo, eu ia fazer as entrevistas e a manutenção parava. Porque eles vinham para ver as meninas na porta do escritório, vindo fazer o processo seletivo. Então era assim, pré-requisito tinha que ser feia. Se fosse bonita, não podia, porque senão ia atrapalhar a produção. Nada razoável, né? Mas assim, é o que eu falei antes. Eu acho que tudo que a gente passou foi bem passado, eu não me arrependo. Eu acho que é isso mesmo, a gente está conquistando aos poucos. Eu não acho que a gente tem que impor nada de temos que ser iguais. Eu sou absolutamente contra cotas por uma série de aspectos. Eu acho que a gente conquista as coisas aos poucos. Eu acho que as mulheres estão escolhendo papéis diferentes. Eu conheço muitas mulheres que escolhem não estar na posição que nós estamos, como eu conheço muitos homens que escolhem não estar em posição de liderança. O que a gente precisa agora é se permitir essa liberdade de escolha. Então, o que eu defendo sempre é que a gente tem o direito de escolher. E minha filha, esses dias, fez uma frase assim, super linda, do tipo que a gente tem que ter... mas as pessoas são iguais? Não, e por que elas não são iguais? Porque elas têm o direito de escolher ser diferentes. Esse é o grande X. Minha filha tem 10 anos, ela me veio com essa, eu fiquei meio surpreendida e falei, bom, estou educando na linha certa. Então, queria muito agradecer vocês, meninas. Foi muito legal, foi um prazer revê-las. Eu estou fora da Conjovem, eu acabei, em função
daquela quantidade de coisas que eu acabei comentando com vocês quando eu entrei para a distribuidora, eu não conseguia mais acompanhar tudo, eu não conseguia mais fazer as viagens, eu não conseguia mais estar presente em tudo. E chegou um momento em que eu estava em 5 associações e eu tive que fazer escolhas. E como não fazia mais sentido eu estar em outras naquele momento, eu participei de grupos da ANP, enfim. Vi mulheres serem diretoras executivas da ANP, o que me dá muito orgulho. Então, mas assim, é sempre a minha casa, é sempre uma grande escola. E aproveitar para levantar uma bandeira, Ju, que a gente vem defendendo há um tempo, dos veteranos da Conjovem, né? Dos Conjovens Raiz, que, por favor, a gente já não é mais tão jovem, mas que a gente quer continuar participando das coisas, que se criem esses grupos para nós, para a gente não perder tudo isso que a gente já aprendeu. Né? A gente não tem que estar com a galera de 20, até pode estar, mas para poder trocar experiência. Mas é uma vivência diferente, hoje a gente já consegue trocar figurinha de um outro jeito. Ana já sabe desse pleito, né, Ana? A gente já vem conversando sobre isso e que a gente monte esses grupos de diálogo e que a gente consiga cada vez mais se apoiar. Bárbara, estou sempre à disposição, qualquer coisa que eu puder fazer daqui para cima, conte comigo. Vocês sabem, Thaís também, as duas já sabem. Então, muitíssimo obrigada, Ju. Beijo grande para você. Eu que e agradeço até breve. A todas vocês, agradeço todo mundo que nos acompanhou, bastante gente nos acompanhando, bastante gente da Conjovem, bastante amigos acompanhando. E mais uma vez deixar o meu agradecimento por vocês, por aceitar isso, porque a gente sabe que é um novo momento e estar na frente de uma câmera às vezes é difícil, por mais que a gente já está desenvolvendo e já está criando um hábito, ainda é difícil, ainda dá o frio na barriga, né? Então aqui fica o meu agradecimento mesmo por esse tempo, 1 hora, imagina 75 minutos conversando, sentado numa cadeira, é bastante tempo, mas o assunto foi muito bacana. Muita gente nos acompanhou. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. E em breve nós vamos estar usando outros pleitos aí para a gente fazer mais conversas nesse sentido. Daí. Tchau, tchau.